As escolhas trágicas são as dificuldades entre a vontade de concretizar os direitos sociais e fundamentais de uma parte e, de outro lado, a dificuldade governamental de viabilizar recursos e alocação orçamentária diante dos parcos recursos financeiros para tanto. Implementação dos direitos sociais e fundamentais. O tema das escolhas trágicas tem ligação com a reserva do possível, políticas públicas, ativismo judicial e judicialização, entre outros temas correlatos. A reserva do possível nada mais é que uma construção jurídica germânica originária de uma ação judicial, que tem o objetivo de permitir determinados estudantes cursar o ensino superior para que no futuro eles tenham trabalho, profissão. Portanto, segundo o artigo 7 da Constituição Federal, é o mínimo existencial, tal como a saúde, educação, moradia. E, de fato, é um conjunto de bens e utilidades básicas para ter uma vida com dignidade. Gente, meu nome é Kainá. Vou falar para vocês sobre a origem da reserva do possível. A reserva do possível ela se originou na Alemanha, no caso em que a sua decisão ficou conhecida como numerus clausus, devido à questão do número que foi bastante importante aí para a decisão. Nesse caso, vários jovens, eles tentaram impetrar o aumento de vagas para o ingresso nas universidades de medicina. Porém, a corte acabou negando, mesmo que eles utilizassem como fundamento o artigo 12 da lei alemã, que falava que todos tinham o direito ali de conseguir escolher ali o seu trabalho, a sua profissão, o seu local de trabalho. Porém, a corte levou em consideração essa questão da reserva do possível, porque se eles aumentassem as vagas, consequentemente, os gastos públicos para atender a demanda de todos seria muito maior, e com isso haveria um sofrimento por parte dos cofres públicos. Então, na Alemanha, essa questão da origem ali da reserva do possível está diretamente ligada a um número, mas não um número baseado em nada. E sim porque seria impossível o Estado, por mais que ele tenha a obrigação de prestar alguns serviços, ele prestar e gastar muito mais do que aquilo que ele pode. Mesmo que isso signifique tomar decisões erradas, mesmo que isso signifique ferir os direitos de outras pessoas. O que difere quando se trata de direitos fundamentais e que ocorre aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa visão que teve lá na Alemanha da origem da reserva do possível, ela foi um pouco deturpada. Porque aqui no Brasil, muitos e muitos acabam utilizando essa questão da reserva do possível como motivação para deixar de dar, de fornecer direitos fundamentais como acesso à saúde. Os direitos prestacionais são divididos em dois. Direitos prestacionais derivados são aqueles em que os cidadãos usufruam e participam na medida em que foi tornado funcional pelo poder público, principalmente por meio da concretização legislativa. Em suma, os direitos prestacionais originários são aqueles concedidos pelo Constituinte Originário, que retira dos poderes constituídos a possibilidade de deles dispor. Diferenciam-se dos direitos prestacionais derivados, que são formulados pelos constituintes originários, cabendo aos poderes constituídos, tornando ele constitucional. Olá, meu nome é Larissa e agora eu vou falar um pouco sobre o direito à saúde e o que é esse bem jurídico tão importante. A saúde está descrita na Declaração Universal dos Direitos Humanos como sendo um padrão de vida capaz de assegurar saúde e bem-estar a todos, incluindo nesse meio a alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, o que torna o direito à saúde indispensável do direito à vida. Em território nacional, o direito à saúde foi uma conquista do movimento da reforma sanitária que refletiu na criação do Sistema Único de Saúde, conhecido popularmente como SUS, e que é garantido pela Constituição Federal de 1988, que em seu artigo de número 196 dispõe a mesma como sendo um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução
do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. Assim, a saúde passou a ser um bem jurídico constitucionalmente tutelado, e que não se restringe apenas ao atendimento hospitalar gratuito, pois está relacionado ao bem-estar humano, seja ele físico, mental ou social, e vai além da ausência de doença ou enfermidade, pois trata-se da garantia de qualidade de vida para com a população. A reserva do possível enfrenta obstáculos para a concretização com direito à saúde, e dentre eles existe a burocracia, a falta de políticas públicas e a falta de recursos. E com tudo isso, a carência e a necessidade da população só aumenta. Para se atenuar a situação, é necessário, acima de tudo, aumentar os recursos precisos para salvaguardar a saúde plena da população e não apenas a mínima. É de necessitar, primeiramente, um elevamento na verba direcionada à saúde pública, que é insatisfatória, assim como um melhor vigiamento para que ela não seja redirecionada para fins corruptos por pessoas corruptas. Com a verba maior, os desvios responsáveis devem, então, ser utilizados para comprar mais instrumentos e aparelhos médicos, melhorar e expandir a infraestrutura dos prédios e buscar contratar mais profissionais de saúde para garantir uma proporcionalidade entre profissionais e pacientes. Eu sou Brunieri e eu vou falar o caso concreto da hemodiálise em relação à reserva do possível. O caso que eu vou falar é sobre Tiago da Silva, uma pessoa desempregada de 41 anos de idade, que já sofria diabetes e também doenças cardíacas, que em 1996 ele sofreu um acidente vascular cerebral, que por coincidência nesse mesmo ano ele começou a ter problemas de rim. E ele descobriu que era uma situação terminável, que ele só teria mais 1 ano de vida e que com o tratamento da hemodiálise ele poderia ter mais 5 anos de vida. E com isso ele foi atrás em um hospital público para saber se ele poderia fazer esse procedimento, porque ele queria. E chegando no hospital, ele ficou decepcionado porque o hospital disse que ele não se encaixava nas regras exigidas para iniciar o tratamento e que além disso não existia mais equipamento suficiente, porque os que tinham lá já tinham excedido a capacidade máxima. Ele não aceitou muito bem, e ele entrou na justiça para iniciar uma ação em relação a direito à vida e à saúde para conseguir essa reserva desse equipamento. E teve a resposta do Estado, do poder público e do hospital. Os argumentos do Estado e do poder público foi que, como existiam poucos recursos necessários para atender todas as demandas, se fosse conceder esse direito somente ao paciente Tiago, iria privar outros pacientes que tinham mais chance de vida de ter esse mesmo direito. Com isso, o Poder Judiciário, quando for julgar essas demandas que possuam locomoção de recursos, deveria levar em consideração se iria interferir em outros direitos. Com isso, o Poder Judiciário ele só deve agir se ele estiver seguro que não irá causar um mal maior. E no caso específico do Tiago, outras pessoas que teriam mais chance de sobrevivência iriam ficar de fora do programa. E mesmo se ampliasse os aparelhos, médicos, enfermeiros, o hospital ele não tinha condições de realizar todas as demandas de pessoas com o mesmo problema do Tiago, e até porque o atendimento da rede pública era somente de 30 pessoas, de 30 pacientes, para problemas renais. O governo utilizou de argumento que não tinha condições de tratar todos os pacientes na mesma condição do Tiago, e que então não era melhor tratar ninguém para não ferir a isonomia. E o hospital ele usou como argumento que a inclusão desse programa para as pessoas com maior chance de vida seria mais razoável por conta da escassez de recursos e que também, nesse caso específico, prolongar a vida desse paciente, de um paciente com vida curta, isso significaria a privação de salvar a vida de outras pessoas com maior chance de sobrevivência. Outro argumento utilizado pelo hospital é que muitas pessoas na mesma condição do Tiago não tinham acesso a esse procedimento de hemodiálise e que nem deveriam ter porque ninguém deveria se salvar à custa da vida de outra pessoa. Além disso, o hospital ele fez uma crítica ao poder público, ao Estado, em relação à matéria de saúde, que deveria ser tomada pela linha da frente, porque eles enfrentam situações que envolvem escolhas trágicas e que, por isso, eles estão mais propensos, mais preparados para lidar com esse tipo de situação do que os juízes. Gente, com isso, fica claro que tanto o argumento do poder público do Estado, quanto o argumento do hospital têm em comum a priorização das pessoas com mais chances de vida do que as pessoas que já estão em estado terminal. E vai caber ao juiz decidir se ele vai acatar com o pedido ou se ele vai negar. E diante desses fatos e baseado nesse processo, eu diria que iria haver uma negação de pedido para a priorização das pessoas com mais chance